Oi pessoal, tudo bom? Professor Paulo Vitor, passando para mais uma videoaula de geografia, certo? Hoje o nosso objeto de conhecimento vai ser os movimentos da Terra, então a gente vai ver movimento de rotação, translação e suas principais características, ok? Então acompanhe, né, se possível, aí pelo livro didático e vamos para mais essa aula. Então, pessoal, como eu já falei, a Terra ela realiza alguns movimentos, né, que são responsáveis pela manutenção da vida e da dinâmica da natureza em nosso planeta. E um desses movimentos vai ser o movimento de rotação, certo? Ah, professor, e que movimento é esse? Pessoal, o movimento de rotação é o giro que a Terra dá em torno do seu próprio eixo, certo? Então ela gira em torno de si mesmo. E esse movimento de rotação, pessoal, vai suceder os dias e noites, certo? Então, a partir do movimento de rotação, nós teremos os dias e as noites. E esse movimento ele tem uma duração de aproximadamente 24 horas, ou seja, um dia completo. Vale lembrar ainda que esse movimento, né, que esse giro que a Terra dá ao redor de si mesma, ele acontece em relação a um eixo imaginário, que está inclinado a 23 graus aproximadamente. É justamente essa linha que você vê aí na imagem, que vai de um polo a outro. E ainda, em decorrência desse movimento, né, o movimento de rotação, a incidência dos raios solares sobre uma porção da Terra acontece à medida em que a Terra gira. E a partir do movimento de rotação, pessoal, nós temos o surgimento de um novo movimento, que a gente chama de movimento aparente do Sol, né? Ou seja, na medida que a gente observa o Sol em diferentes posições ao longo do dia, a gente tem a impressão de que é o Sol que se move no sentido leste-oeste. Mas, na verdade, quem gira, né, quem está girando, quem está se movendo é a Terra e não o Sol. E para completar o movimento de rotação, as características do movimento de rotação, nós temos o que chamamos de zonas térmicas, certo? O que são zonas térmicas? As zonas térmicas são as regiões, né, ou zonas, como o próprio nome já diz, onde ocorre a distribuição de energia do Sol em nosso planeta. Então, são porções em que a incidência solar irá atingir a Terra, né, aquele local. E essas zonas térmicas são divididas em três. Elas são as zonas polares, as zonas temperadas e a zona tropical, né? A gente pode falar que são 5 porque são 2 zonas polares, são 2 zonas temperadas e a zona tropical, ok? As zonas polares, lá nas zonas polares, a incidência dos raios solares que atingem essa zona se dá de maneira bastante inclinada e com pouca intensidade. Ou seja, são as regiões mais frias do planeta Terra, né? Então se caracteriza pelo frio intenso e contínuo durante todo o ano nessas regiões. Já na zona temperada, os raios solares atingem a superfície terrestre com certa inclinação, certo? Não é tão diretamente, mas também não é tão inclinado. Assim, ocorre um equilíbrio entre os dias quentes e frios. E já na zona tropical, né, nessas regiões, os raios solares incidem sobre a superfície do planeta praticamente sem inclinação. Em razão dessa incidência mais concentrada, né, mais forte, a região tropical representa temperaturas mais elevadas durante todo o ano. É o caso, por exemplo, do nosso estado do Ceará. Esse calor, né, essa nossa sensação térmica, se dá durante todo o ano. A sensação de verão o ano todo se dá justamente porque nós estamos numa zona tropical. E isso acontece em todos os lugares que estão inseridos dentro dessa zona temperada. Dentro dessa zona térmica. E aí na imagem a gente consegue ter uma noção de como os raios solares atingem a Terra nessas zonas, certo? Quanto mais inclinado, mais para os polos, e vem diminuindo, né? Vem aumentando a sua intensidade à medida que vai chegando na zona tropical. Já o nosso próximo movimento, pessoal, é o movimento de translação, ou seja, é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. Lembra que o primeiro movimento, o movimento de rotação, é o movimento em que a Terra faz ao redor de si mesma. Já no de translação,
é o movimento que a Terra dá ao redor do Sol, certo? Mas ela não faz, né? A Terra não faz esses dois movimentos separados, não, pessoal. Enquanto a Terra gira em torno do Sol, ela também gira em torno de si mesma. Esse movimento leva aproximadamente 365 dias e 6 horas, que nós conhecemos como período de um ano. E a inclinação do eixo da Terra, né, combinada com o movimento de translação, promove uma desigual distribuição de luz e calor do Sol, que dá origem às estações do ano: o verão, o outono, a primavera e o inverno, certo? Então, é a partir do movimento de translação que nós temos o início de cada período das nossas estações. Então, se vocês observarem na imagem, o Sol ele atinge as porções da Terra de maneira diferente, de maneira desigual, com mais intensidade em um lugar, com menos intensidade em outro. E a partir desses movimentos combinados, nós temos o início ou fim das nossas estações. E junto do movimento de translação, nós temos dois períodos que conhecemos como solstícios e equinócios, certo? Os equinócios, eles vão acontecer nos dias 21 de março e 23 de setembro, enquanto os solstícios vão acontecer nos períodos de 21 de junho e 21 de dezembro. Vale salientar também, pessoal, que nos equinócios acontecem as estações do ano, né? Primavera e outono, enquanto nos solstícios acontecem as estações inverno e verão. E o que isso quer dizer, professor? Pessoal, isso quer dizer que durante o equinócio, enquanto o hemisfério norte é outono, no hemisfério sul vai ser primavera e vice-versa. Ou seja, quando no hemisfério norte for primavera, no hemisfério sul vai ser outono. E acontece da mesma forma durante o período de solstício. Enquanto no hemisfério norte vai ser verão, no hemisfério sul vai ser inverno. Ou, enquanto no hemisfério sul for verão, no hemisfério norte vai ser inverno, certo? Então, o período de solstício acontece simultaneamente no hemisfério sul e no hemisfério norte. O que vai diferenciar é que, enquanto no hemisfério vai ser inverno, no outro hemisfério vai ser verão. Da mesma forma para o equinócio. Enquanto em um hemisfério vai ser outono, no outro hemisfério vai ser primavera. Então, dessa maneira, vale lembrar que os solstícios marcam o início do verão e do inverno nos hemisférios norte e sul da Terra, e eles acontecem em 2 dias do ano, nos quais os raios solares incidem com intensidades diferentes justamente nesses hemisférios, certo? Com incidência máxima, ou seja, com força máxima em um e força mínima, digamos assim, em outro. Nos dias de solstícios, os dias e as noites no planeta têm durações diferentes. Já nos equinócios, eles marcam o início da primavera e do outono nos hemisférios norte e sul da Terra. Durante esses dias, né, os hemisférios recebem a mesma quantidade de luz e calor do Sol, pois os raios solares eles incidem, né, ou seja, eles chegam perpendicularmente sobre a linha do Equador. Além disso, durante o equinócio, o dia e a noite em nosso planeta têm praticamente a mesma duração. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso conteúdo da semana, certo? Os movimentos da Terra. Nele a gente conseguiu entender um pouco sobre os movimentos de rotação, translação, as zonas térmicas dos equinócios e solstícios, como se realizam as estações do ano. Eu espero que vocês tenham entendido, gostado da aula. Qualquer dúvida, falem comigo no privado, certo? Tenham todos uma ótima semana de estudo e até a próxima aula.